A investigação do Ministério Público de São Paulo apontou que o guarda civil Rubens Bezerra, que está foragido, fornecia receptadores ilegais de frequência de comunicação da polícia, bloqueadores de sinal e armas para o PCC. Ele e mais 7 suspeitos foram alvos de uma grande operação de combate ao tráfico de drogas na Cracolândia, no centro da capital paulista. Essa apuração interceptou conversas entre o agente e criminosos, onde foi revelado o fornecimento de equipamentos que ajudam no roubo de cargas e na manutenção do crime, além de fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas. Vamos girar com os nossos comentaristas, vamos chamar o Mota, conectado com a gente, Roberto Mota ao vivo. Mota, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Mais uma vez abrindo essa edição de Os Pingos nos Is com um assunto importante ligado à segurança pública. Em destaque, a informação que aponta para um agente, um guarda civil metropolitano, que utilizava a farda da GCM, mas na verdade era um bandido, Mota? Um marginal que facilitava a vida do crime organizado, dos integrantes dessa facção criminosa, enfim, se utilizando dos poderes de um agente da lei, Mota. Ele optou por isso. Exato, Caniato. Foi uma escolha que ele fez e por essa escolha ele é duplamente culpado. Culpado pelos crimes que cometeu e culpado por ter traído a confiança que a sociedade e os seus colegas depositaram nele. Boa noite para você, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Na semana passada, essa semana, estreou o meu programa Conexão Mota e nesse primeiro episódio eu conversei com o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite. Eu recomendo que todos assistam. É muito importante entender as raízes da crise de criminalidade do Brasil. É preciso entender por que é tão difícil endurecer a legislação penal. E isso fica mais claro numa situação como essa, em que a pessoa envolvida com o crime, ou seja, o criminoso, também é uma autoridade. E o que acontece nessa situação? A mesma impossibilidade que você tem de punir um criminoso comum também se aplica nessa situação. A impunidade no Brasil vale para todo mundo. A lei fornece inúmeras oportunidades, inúmeros subterfúgios, inúmeros benefícios, inúmeros direitos. E o resultado final é isso que a gente está vendo. Isso está acontecendo, ou estava acontecendo até agora, no centro da maior cidade do Brasil. Todo tipo de atividade ilegal, ilícita, criminosa, envolvendo participação de autoridades. E aí eu pergunto a vocês que estão assistindo essas cenas, imaginem o que está acontecendo nas regiões remotas do Brasil. Imaginem o que está acontecendo nas fronteiras do Brasil. Imaginem o que está acontecendo naquelas grandes áreas da Amazônia, onde a presença do Estado é quase zero. Pois é, Mota, antes de chamar o Luiz Felipe Dávila e o Cristiano Beraldo, também participarão dessa edição com a gente, trazendo suas reflexões sobre essa grande operação e sobre os assuntos do dia, do Brasil e do mundo. Mota, tem muita gente que tenta colocar toda a polícia no mesmo balaio, Principalmente, a gente observa muitos artistas, intelectuais que acabam criminalizando a polícia, generalizando. E diante de uma notícia como essa, o guarda civil metropolitano que operava também do lado do crime, essa é uma notícia que acaba validando esse discurso de alguns artistas e intelectuais. Agora, a gente precisa dizer e também prestar esse serviço e reconhecer que a imensa maioria dos integrantes das forças policiais são pessoas de bem, trabalhadores que se esforçam para garantir a segurança da população, mesmo em meio a tantas dificuldades. Ok, os salários poderiam ser mais altos, enfim, mas a gente está falando de gente de bem, que sai de casa para proteger a população e a gente precisa também fazer esse registro. Claro, o trabalho policial é vocação, Caniato. Essa é a conclusão a qual eu cheguei depois de muito tempo conversando com muitos policiais. É uma vocação a qual você responde arriscando a sua própria vida. Você sai todo dia de casa e não sabe se vai voltar. E no Brasil isso tem que ser levado ao pé da letra, porque na maioria das cidades do Brasil, se você for policial e for vítima de um assalto, o bandido descobrir que você é policial, você é executado na mesma hora. A polícia, em todo lugar do mundo, trabalha na fronteira entre a sociedade e o mal, e a marginalidade.
é evidente que alguns policiais não vão resistir à tentação que se apresenta diante deles. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Eu recomendo um filme estrelado por Al Pacino chamado Sérpico, que conta a história de um policial de Nova York que decidiu denunciar a corrupção que era endêmica naquela época na polícia de Nova York. E por causa disso ele sofreu uma emboscada armada pelos próprios colegas e depois esse caso chegou até a Suprema Corte Americana. É importante dizer isso. Quem comete um crime é criminoso. Não importa a farda, a roupa, a vestimenta que está usando, não importa o nome do cargo, não importa o título que a pessoa tenha. Se ela cometeu um crime, ela se torna criminosa e tem que ser tratada de acordo com a lei. É isso, estamos destacando a informação. Um guarda civil metropolitano aqui de São Paulo está foragido e as investigações apontam que ele fornecia vários equipamentos para o PCC, bloqueadores de sinal de celulares, interceptadores dos rádios da polícia, além de muitas armas inclusive de uso exclusivo das Forças Armadas, que acabavam sendo destinadas aos integrantes da facção criminosa. Chamar o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Aquele típico caso de um bandido, um marginal que veste a farda da Guarda Civil Metropolitana, que aparentava defender a população, mas na verdade não, né? Ele trai a confiança da população, o juramento que ele fez ao entrar na corporação, e acaba facilitando e ajudando os bandidos que operam ali na região central. Pois é cruel com a sociedade que paga o salário dessa pessoa e, como disse o Mota, infelizmente essa é uma realidade não só em São Paulo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Infelizmente, essas figuras podres que ingressam nas forças de segurança acabam se desvirtuando e, em nome de um benefício pessoal, em nome do dinheiro, acabam se curvando para o crime. Boa noite a você, Caniato, boa noite ao Mota, ao Luiz Felipe Dávila, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, o que a gente precisa cuidar agora, sabendo de que situações como essa precisam ser raras, mas elas acontecerão. O que precisa acontecer é que elas sejam punidas de forma exemplar. E aí a gente esbarra na outra realidade brasileira. É que essas punições, elas não têm acontecido numa rapidez e num nível suficiente para inibir o cometimento de crime. Eu fico pensando qual é o sentimento agora de outros membros das forças de segurança que tenham seguido pelo caminho da corrupção, pelo caminho de usar o seu poder para dar respaldo ao crime organizado. Será que essas pessoas estão preocupadas ou será que estão olhando para esse caso como um caso isolado? Pensando, olha lá, ó, não deu sorte não, foi pego, mas logo ele sai, logo ele está aí fazendo alguma coisa. Quantos casos a gente já viu, né? Pessoas que seguiram essa vida do crime e quando foram pegas, simplesmente continuaram no crime. Então, o que precisa acontecer, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu volto a repetir, a gente deveria ter, em casos de agentes públicos que usam do seu poder para cometer crime, e nesse caso especificamente das forças de segurança, porque você se alia ao inimigo, não o inimigo dele, o inimigo da sociedade, o meu inimigo, o seu inimigo, aquelas pessoas que, por dominarem o ambiente, a cena do crime nas cidades brasileiras, fazem com que nós saiamos às ruas absolutamente apavorados, com medo do roubo do celular, roubo do carro, o roubo da bolsa, com a preocupação que temos com os nossos filhos, os nossos pais, enfim, essa permanente preocupação que existe na cabeça do brasileiro em relação à segurança. Essa pessoa nos traiu e, por ter feito isso, abusando da confiança que nós, como sociedade, depositamos nela para ser um agente da lei, deveria ter punição em dobro. Punição em dobro. Mas como falar em punição em dobro no país da audiência de custódia, da saidinha, do auxílio presidiário, da visita íntima? Então, tudo isso nos leva a essa situação em que, infelizmente, para figuras mau caráter como essa figura aí que foi pega hoje,
o crime compensa. Pois é, inclusive muitas pessoas concordando com os nossos comentaristas e dizendo essa figura, esse guarda civil é pior do que bandido, que ele se vende para a sociedade como um aliado da população, mas não, ele trai a população e toda a sociedade. Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. É preciso refletir sobre essa investigação que revelou justamente um guarda civil metropolitano que dava todo tipo de suporte e apoio para o PCC, fornecendo armas, equipamentos, enfim, há bons e maus profissionais, né, Dávila, em todas as áreas. Agora, nesse caso, é uma laranja podre que está no meio da segurança pública aqui de São Paulo, no caso, a Guarda Civil Metropolitana, que faz um serviço belíssimo. Pelo menos conseguiram identificar essa laranja podre, né? Com certeza, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, boa noite ao Beraldo e boa noite à nossa audiência. Como bem disse já o Mota e o Beraldo, é óbvio que essa laranja podre precisa ser extirpada da corporação para não manchar a reputação de uma corporação que é a Guarda Municipal, que vem sim fazendo um trabalho exemplar, como você acabou de bem relatar. Mas é importante entender o contexto onde essas coisas estão acontecendo. E isso é uma boa notícia para a população. Olha, vocês não podem perder a conexão Mota com o secretário Derrite e o João, que o Mota fez terça-feira, que ali tem tudo. Qual é a grande estratégia da polícia de São Paulo para asfixiar o crime organizado? Primeiro, é impedir a mobilidade, né, do crime. Então, esse trânsito da droga que vem da Bolívia, que vai para Porto de Santos, tal, e o governo está combatendo fortemente, o governo estadual, uma vez quando essa droga entra no estado de São Paulo, para seguir o rastro dela e combater. E a segunda coisa, a segunda estratégia é combater essas artérias que permitem a lavagem de dinheiro, a utilização do dinheiro. E aí está ali mesmo, na Cracolândia ali tem tudo, como você bem já disse, né, Caniato? É o hotel, é a prostituição, é venda de droga, enfim, são comerciantes e lojas locais, policiais corruptos, é todo um esquema que é aliciado pelo crime organizado. Então, ao prender um mau policial, uma laranja podre, como você colocou, isso mostra que essa estratégia eficaz está funcionando na prática. Porque se não tivesse, o que estaria acontecendo? Esses maus policiais estariam ali cada vez mais trabalhando para o PCC, para o crime organizado e não para a população. Então, este tipo de abordagem revela essas laranjas podres e que precisam ser extirpadas da corporação. Isso mostra que a polícia está fazendo o seu trabalho e não esconde, não coloca a sujeira para debaixo do tapete, não. Traz à tona, denuncia, agora a corregedoria vai ter que agir forte e a justiça, óbvio, tem que cumprir a sua parte, mas o importante é que a polícia está fazendo o seu trabalho com estratégia, planejamento, inteligência para desmantelar o crime organizado e asfixiá-lo financeiramente. Tudo isso faz parte desta enorme estratégia da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para combater o crime organizado. Pois é, eu sou nascido e criado em São Paulo, eu nunca tinha visto o avanço das forças policiais sobre o crime organizado nessa intensidade. É preciso reconhecer a importância desse trabalho.